Olá, meus queridos! Sabadão chegou! Só que é um sabadão diferente, né? Porque é um sabadão do dia 1º de junho, que eu vou estar fazendo atendimento. Aliás, vocês podem estar vendo o vídeo e eu vou estar trabalhando, atendendo as pessoas, se Deus assim permitir e quiser. Eu estou tendo que gravar um pouquinho antes, mas não vou deixar de ter o vídeo do sabadão para nós fazer fofoquinha. É que eu não posso me comprometer em querer gravar para fazer conteúdo digital no momento que eu estou fazendo atendimentos. E se eu deixar outras pessoas fazerem, pode não ficar do jeito que quer, eu não vou saber juntar um pedaço do vídeo com outro pedaço do vídeo, a pessoa pode parar no meio e depois continuar e vira um furdunço e não resolve muita coisa não. E também, moço, o foco nosso é o atendimento. A parte de propaganda ou a parte de visibilidade, ela vai ficar em segundo lugar. Porque o mais importante é fazer o trabalho que precisa ser feito de Deus, e em segundo lugar a gente vai e faz as outras coisinhas, deixando as pessoas todas informadas e tudo bonitinho, certo? Meus queridos, e o que eu vou falar então nesse sabadão, no meio do atendimento? Já que estamos em atendimento, fazendo atendimento, nada como a gente bater papo para explicar e contar como funcionam as questões de missões em atendimentos, por exemplo. Muito bem. Meus queridos, as pessoas acham, porque as religiões ensinaram de tal forma para as pessoas que é assim. Vem uma pessoa, um avatar, vem uma pessoa para cumprir uma missão linda e maravilhosa, e essa pessoa já vai saber o que ela tem que fazer. Não, meus queridos. A gente nunca sabe o que tem que fazer. Nunca. Mas Jesus sabia. Não, nem Jesus sabia. Não. Ele tinha uma noção de que ele tinha um chamado. Ele tinha uma noção de que ele era especial. Mas ele não sabia o que de fato tinha que fazer. Não, professor. Não. Ninguém tem. Então como é que funciona? Vamos lá. As missões, gente, você nasce cego, você nasce sem saber das coisas. A sua família vai te bombardear com coisas para tentar te desviar. Chico Xavier aconteceu isso. A mamãe do Chico Xavier desencarnou. Ele teve uma madrasta que pegava garfinho e tentava furar o coitado com garfo. E aí, a sorte do Chico Xavier é que a mediunidade dele desde pequeno foi mantida. Inclusive, a mãe dele que desencarnou ainda ajudava e auxiliava ali naquela coisa da imaginação para fazer com que ele não tivesse medo, muito pelo contrário, que ele quisesse continuar vendo e querendo. Porque se ele tivesse medo, o espiritual ia ter que bloquear e jogar ele um pouquinho mais para frente. Essa questão de visualização e do dom. Então tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Nada é por acaso? Nada é por acaso. Qual seria a dificuldade do Chico Xavier se a mãe dele não entendesse nada e não tivesse desencarnado? Apareceu um espírito estranho, ele fala assim, quem que é esse espírito? Sei lá o que é, que raio que é isso daí? A mãe desencarnando, ele ia ter mais conexão com o espiritual, porque você perde uma mãe, você fica rezando, oh Deus, por que você fez isso? Oh Deus, eu queria ver minha mãe, oh Deus, minha mãe, oh Deus, não sei o quê. E aí de repente aparece aquele personagem, e aí vira o amiguinho. Oh, minha mãe tá aqui, vai brincar comigo. E aí fica aquele amiguinho imaginário, que o pessoal diz que é imaginário. E fica brincando daqui, amiguinho imaginário. Olha, estamos fazendo aqui. E aí vai criando estímulo. Só do espírito estar do lado da criança vai melhorando e aumentando cada vez mais a mediunidade, mais e mais. Quando chega na idade próxima, entre 7 e 10 anos, 7, 10, 11 anos, 12 anos, que é aquela fase onde cresce muito rápido e vai suprimindo a mediunidade, mesmo porque a rebeldia das crianças faz com que isso seja suprimido. Tanto é que você pode observar que as pessoas que mantêm a mediunidade são crianças que não são rebeldes. Porque só de ter a rebeldia já pega e trava a mediunidade de uma criança. Então, isso daí influencia, e como influencia? Médiuns que são revoltosos, médiuns que são que não aceitam muitas coisas,
Eles têm limitação na mediunidade, eles não conseguem ter a plenitude na mediunidade. Ah, é assim, professor? É. Mas como é que o senhor sabe? Por experiência. Mas eu vejo o senhor às vezes rebelde. Não, gente. Eu faço para vocês que estamos lutando, onde se viu uma coisa assim errada, mas por uma questão didática. E não que eu sou revoltado com o plano espiritual. Eu tenho consciência de que o plano espiritual ele faz o que precisa ser feito. Eles conseguem enxergar muito mais do que eu. Isso é um fato. Então eu não posso ir contra. Tanto é que eu não vou contra nada. Não. Essa é uma das regrinhas. Então nós temos essa situação. Mas Jesus não era um diferente? Claro que ele é diferente. Ele veio numa família que não tinha mediunidade, então teve que ter uma intervenção para que nascesse uma criança já com dons mediúnicos diferentes. Pois bem. Então, meus queridos, dito isso, falado isso, a questão é o seguinte: tudo tem uma preparação. Até Jesus teve preparação. Até Moisés teve preparação. Moisés foi largado uma cestinha, que fez, que teve um negócio lá, que foi a mulher do faraó lá, pegou ele, criou como se fosse filho, e fez daqui, fez de lá. O espiritual só vai colocando sentimento. Tem sentimento igual do filho. Ai, vem cá, Moisés, vamos lá. Ai, vem cá, e vai pra lá, e vai que vai. Então nós temos N situações. E no meio dessas N situações, nós temos as preparações. E essas preparações são feitas de pouquinho em pouquinho. E não são ditas assim, faz isso, vai ser assim. Não. Quantas vezes você lendo a história de Moisés chegava e falava assim, Deus, mas e agora? Vai para não sei aonde. Nem Moisés sabia o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente ia e falava, joga a varinha, faz não sei o que, fala tal coisa, vai lá ver o faraó, faz não sei o que lá, agora sai correndo, agora fica mais um pouco, fica mais... É picado, as ordens são assim, vai e faz isso. Tá bom, sim senhor. Vai, agora faz aquilo lá, sim senhor. Ou seja, os avatares são pau-mandados do espiritual. Ah, é, professor? Então ele não tem iniciativa própria? Nenhuma. E vocês pegam e falam assim, ai, o fulano, ai, o Moisés, ai, que lindo. Ai, o professor, ai, que lindo. Eu sou um replicador, eu sou um papagaio. Eu sou um cara que não tem vida própria. Eu peguei e cedo a minha vida para o espiritual fazer o que ele precisa de fazer de manobra para acontecer o que precisa acontecer. Então, ser um grande avatar não é ser um grande avatar. Ser um grande avatar é ser um pau mandado do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ou do espiritual. Seja a linguagem da crença que você tenha. Ah, é, professor? É, meus queridos. Quantos vídeos eu faço que quem pega e fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer, é o espiritual? Quantas lives eu vou fazer que eu queria fazer de um jeito, o espiritual fala assim, não, eu quero tal. Eu falo, mas vamos fazer de tal jeito que enche de gente. Essas daqui o povo gosta. Eu queria fazer vídeo de aulas nas terças-feiras no canal principal de ET. Porque é o que o pessoal mais gosta. Quero escutar de ET, quero falar de ET. Uau! E quando eu faço de ET, lota a sala. Enche de gente. Eu quero fazer. O espiritual fala assim, não, é tal coisa. Não, é outra coisa. Sim, senhor. Mas isso não vai muita gente. Não me interessa a quantidade de gente. Me interessa que a meia dúzia que eu preciso que escute e veja, ela veja e escute. Ah, então é assim, professor? É. Ah, então tem uma preparação? Tem. Mas Jesus sabia das coisas? Não, gente. Ó, pra vocês terem ideia. Quando Jesus foi morto, quando Jesus foi para ser morto, o pessoal chegou e falou assim, olha, os soldados estão aí. E Jesus falou assim, ok, vamos nos esconder. E Jesus foi e se escondeu. Se Jesus soubesse que seria acontecido com ele ali, ele não ia se esconder. Depois que ele se escondeu, é que veio a voz e falou, Jesus, o Judas, manda o Judas sair buscar não sei o que ele vai te trair. Mas fique sabendo que vai trair. E o Pedro vai te negar porque vai acontecer tal coisa, assim, assim, assado, tal. Então, beleza, tá bom? Vai ser assim, tá? Jesus, sim, senhor. Pau mandado, obedeço, sim, senhor. Jesus vai chegar num ponto que você vai ter que ser preso.
tá? Mas não recuse, deixa acontecer, estou com você. Tá bom. Olha, você vai me negar, você não sei o que, eu vou ser preso. Jesus, vai ter uma eleição agora para soltar, se vai soltar você ou um bandido aqui. E vão soltar o bandido, porque nós precisamos que seja assim. Sim, senhor, tá bom. Jesus, nenhuma parte ele pegou e pediu, ou nenhuma coisa, ele simplesmente pau mandado. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. A hora que chegou para morrer, aí foi decisão difícil. Jesus, agora você vai ter que ser condenado e não tem como você meio que fugir. Mas pode ficar tranquilo que eu tô com você. Nós vamos ficar do seu lado para esse sentimento de medo sair, para você sair do seu corpo e a gente ficar ali fazendo as coisinhas que tem que fazer. Tá bom? Pode ser? Tá bom, sim, senhor. Agora o senhor vai ser pregado, agora Jesus vai ser pregado, tudo no seu. Segura aí, porque nós vamos tirar toda essa dor que você tiver. Vamos aqui jogar um magnetismo, ser uma hipnose, não sei, que você vai sair de si, você não vai sentir nada. Sim, senhor. Tchup, tchup, pá, 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 pá. Sim, senhor. Aí o senhor ainda vai pegar e falar que vai salvar o que está do seu lado ali, você vai fazer. Sim, senhor. Cumpriu a missão. Falando sim, senhor. Então é assim que funciona? É assim que funciona. O Buda não era Buda, gente. O Buda era um príncipe que quando ele saiu, porque ele tinha uma vontade, então veio uma mediunidade nele, uma intuição falando assim, sai pra você conhecer a realidade, sai pra você conhecer a realidade, sai pra você conhecer a realidade. Aí o Buda chegou e falou assim, eu quero sair, vou sair escondido. E o Buda saiu, é historinha, né? Tem várias historinhas de Buda, mas tô contando uma das. Aí o Buda pegou e saiu, que era um príncipe do império, de um imperador, ou seja, era o cara ponto cheio. E aí ele viu e falou assim, nossa, aquele povo tá comendo tal coisa, aquele coisa tá fazendo não sei o quê, nossa, aquele tá não sei o que lá, esse povo tá sofrendo, nossa, eu vivo uma realidade, eles vivem outra. Por que isso? Não era para eu ter muito e aqueles ter pouquinho. A gente tinha que chegar no meio de um caminho, caminho do meio. Aí de repente ele tava vendo um cara tocando uma violinha, blim, 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 blim. Aí o cara apertou um pouquinho mais, blim, 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 apertou um pouquinho mais, tum, estourou a linha da viola. Aí ele falou assim, tá vendo? Se aperta muito, estoura, se solta muito, não tem som. Não sai, não flui. O meio, caminho do meio. E aí foi surgindo o caminho do meio, caminho do meio, caminho do meio, caminho do meio. E aí o Buda começou a fazer as suas reflexões e teve o seu tchan, o seu eureka, e ele pegou e entendeu o que era o melhor, que era o caminho do meio. Nem ser muito rico e nem ser muito pobre, que tem que ter um caminho do meio. Esse é o tchan do negócio. É assim que funcionam as missões. É. Então tem uma preparação? Tem uma preparação. E como é que funciona? Exemplo, vamos lá. Na minha vida, vou dar um exemplo meu, tá? Eu nasci numa família de macumbeiro. Minha avó era mãe de santo de uma casa de candomblé. É de candomblé, professor? Antigamente quase não tinha umbanda, viu? Só para vocês saberem. Antigamente era raríssimo umbanda. A grande maioria tudo candomblé. Depois que surgiu a umbanda, começou a explodir a umbanda e diminuir o candomblé. E depois agora virou o molocô, que mistura um pouco de cada, tá virando uma mistura, que é ótimo, eu acho maravilhoso. Isso aí faz parte da evolução, da espiritualidade. Então, minha avó já era, então eu ia, minha mãe em atendimento, porque não vai na casa da minha avó para fazer atendimento, então eu ia no terreiro, a gente ia brincar lá, a minha mãe precisava fazer alguma coisa, fica na casa da sua avó. Só que minha avó tava cuidando do altar, cuidando não sei o que, lendo carta, fazendo não sei o que, e a gente ficava brincando no terreiro, porque é um espaço grande, um lugar delicioso para ficar correndo, brincando. E a energia de criança para um terreiro é maravilhoso. E aí a gente ficava brincando, eu via um monte de coisinha, ficava perguntando, mas o que é isso aqui? Docinho, pegava docinho, balinha, comia escondido, depois falava assim, a minha avó, cadê os doces que tá aqui? Vocês comeram, não era pra comer, isso aqui é do santo, e que não sei o que lá. Mas aí a gente ia aprender um pouquinho daqui, aprendendo um pouquinho de lá. Isso criança, bem criança. Quando eu falo criança, é criança tipo 10, 12 anos. Depois foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí um tio pega e me leva para uma igreja evangélica. Isso aí está no meu livro. Inclusive o livro está para acabar também, né? Porque já está nos finalmente. Eu acho que para vender, acho que deve ter uns 10, 12 para vender online. E aí tem mais um pouquinho que eu deixei físico.
que é para os atendimentos lá, quem vai lá e quer comprar. E aí, meu querido, foi que foi. A coisa vai andando, então eles vão me fazendo experimentar. Conhecer uma coisa, conhecer outra, e aí vai. Aí faz a gente ler uma carta, por exemplo. Faz eu viajar para outro lugar para conhecer culturas totalmente diferentes do que eu já conheci. Meu sonho sempre foi conhecer o Pantanal. Nunca consegui conhecer o Pantanal. Mas em quebra, eu fui conhecer a África, coisa que um monte de gente gostaria de conhecer e nunca conheceu. Então a gente vai caminhando, vai sendo moldado pelas coisas. Então eu fui para uma igreja evangélica, normal. Depois eu fui para uma igreja mais avivada, mais pentecostal, que era uma Assembleia de Deus. Ali eu tirava capeta, fazia um monte de coisa, ali aprendi coisa. Ali eu via aquelas bolas de luz, grama pegando fogo, um monte de coisa sobrenatural. E aí foi a sobrenatural, foi se tornando algo natural. Aí, num belo momento, eu fiquei desempregado, parado. O espiritual não deixava eu arrumar emprego para nada. E aí eu não tinha o que fazer, não podia ficar em casa porque eu estava sem dinheiro, então não podia contratar a internet. Então eu pegava e ia no trabalho do meu irmão, ficava lá, para ele era bom porque ficava alguém cuidando enquanto ele saía. E ali eu fiquei, de repente estudando, deu pum, abriu minha mediunidade. Dali no que abriu, eu falei, nossa, eu tenho que ensinar as pessoas. Foi onde eu abri 3 turmas de física quântica. O povo foi, aprendeu, eu fui ensinei a física quântica da que eu tinha visto, que tinha aberto na minha cabeça. E aí a coisa andou um pouquinho para cá, andou um pouquinho para lá. E depois o espiritual começou a falar para mim, olha, você vai falar sobre tal coisa de revelação. Eu falei, eu não vou falar de negócio de revelação, você tá doido? O povo vai dar risada na minha cara, eu quero que você faça revelação. E aí, 2 anos antes, em 2016, eu já tinha falado que o Lula ia ser preso em 2018 e aconteceu. Depois, claro que o pessoal mandou arrancar o vídeo, né? Eles mandaram? Mandaram. Falo pra vocês, não tem liberdade. Nós não temos liberdade. Eu fiz uma revelação e tive que tirar. Tive. Por incrível que pareça. E as coisas foram andando. E anda um pouquinho daqui, anda um pouquinho de lá, anda um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e anda pra cá, anda pra lá. E a coisa foi fluindo. A hora que eu vi, eu já estava mergulhado dentro da espiritualidade. Aí o espiritual falou, lê a Bíblia de novo. E aí eu fui lendo a Bíblia de novo, me aprofundei nas coisas de Bíblia, e os primeiros vídeos meus era só assim, tá vendo, fala aqui. Nossa, parecia um louco, botando para quebrar de todo lado. E o vídeo foi crescendo, o canal foi crescendo um pouquinho daqui, fez uma entrevista daqui, uma entrevista de lá, o canal cresceu um pouquinho, e a coisa foi tomando forma. E aí você fala assim, e aí? E aí que o espiritual fez eu ficar onde eu tinha que ficar, na espiritualidade? Tirando tudo que eu tinha de dinheiro. Ele fez eu ficar numa pobreza, numa desgraça total, para forçar eu continuar do jeito que estava. Porque era onde pingava o dinheirinho, caiu um dinheirinho. E eu não podia largar aquilo porque caiu meu dinheirinho. E aí foi que eu fiquei nesse negócio do dinheirinho até eu conseguir entrar numa outra coisa de investimento, bolsa de valores, para dar uma regulada, dar uma controlada. E aí Deus ajudou a vender minha chacrinha, que era onde eu queria construir minha casinha. Fez eu vender, eu falei, tá bom, vamos vender. Que é o que me sustentou, me tirou um pouco do desespero. E aí, gente, aí a vida é assim. Então a preparação, ela é difícil. E ela demanda o bom médium para fazer grandes missões, demanda de ser pau mandado do espiritual. O espiritual chega e fala assim, você vai ter que arrumar um cajado. Eu tenho que sair atrás de cajado. Eu não quero que esse cajado fique não sei o que. Eu quero que você coloque ele no tal, não sei o que. Mas custa caro para fazer um negócio de cajado. Vai e eu quero assim. Tá bom. Só que é difícil. Vai e faz. Mas é tudo assim. Chega agora e fala assim, você vai ter que ir lá pro Peru. Não interessa, vai. Mas como que eu faço? Como é que eu vou? Como é que... Vai. Vai. E tem que ir.
Não sei como, mas seja o que Deus quiser. A hora que eu juntar o dinheirinho, eu vou pegar e vou. Claro que antes eu tenho que fazer, pegar o cajado, fazer desenho, sei lá se vai ter que fazer desenho ou não, porque o espiritual fala para fazer. Eu corro atrás, descubro as coisas, chega na hora ele fala assim, não, agora não precisa. Eu só queria ver se você ia fazer, se você estava disposto, se você ia cumprir tudo que tinha que fazer. O espiritual faz isso, professor? Faz direto. Até ele ter confiança plena em você. A hora que ele descobre que você faz tudo o que manda, ele fala, ótimo, isso aqui está pronto para fazer missão. Porque precisa fazer tudo o que manda. Porque às vezes o espiritual chega para você, imagina só, tem 1000 pessoas, tudo ali. Vamos imaginar uma cena. Eu chego lá em... Não é que vai acontecer, tá? Vou fazer uma imaginação. Eu chego lá em Cusco, lá no Peru, subo lá no Cusco, e tem lá 1000 pessoas, tudo lá, turismo, tudo lá. Aí o espiritual chega e fala assim, agora você vai pegar esse cajado, levantar para cima e vai gritar tal coisa. Eu falo assim, moço, eu vou passar vergonha fazendo um negócio desse. Eu quero que você faz isso. Aí sabe o que acontece? Aí aparece gente do kardecismo que não entende nada de espiritualidade, acha que entende, mas não entende. Eu vou falar isso aqui e vai ter um monte que vai sair do canal, só por causa disso. Porque é uma realidade, viu? Eles vão falar assim, isso aí é espírito zombeteiro, tá zoando da tua cara. Você acha que é isso. Acha. Eu tenho certeza que não é. Porque você não vê espírito. Eu vejo espírito. Então eu sei o que é, o que não é. Eu sei, a gente sente, a gente sabe o que é, o que não é. E aí, quando eu pego e falo das coisas igual do índio, que o cara veio lá do Peru e foi pra lá só pra fazer o benzimento lá e fazer as coisas, o pai do gajo, e o gajo pegou e falou, já terminei minha missão, vim só pro Brasil só por causa disso, e depois agora o cara pode voltar embora. São coisas, gente, que não tem como você falar assim, não existe. Existia toda uma preparação, só não sabia quem que ia fazer. Então eles vão preparando daqui, preparando dali, daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali. A hora que a gente viu, já andou um monte de coisa, já fez um monte de coisa, já está um monte de coisa andando. Cenas do próximo capítulo. Ou seja, as coisas são malucas e são tudo ordens, são dadas e tem que fazer. O espiritual chega e fala assim, você tem que ir para Brasília, lá bater na porta, não sei o que, você bota o cajado, bate 3 vezes na frente do cara. O cara fala, você vai ser preso, rapaz. Ele tem um monte de guarda-costa. Não quero saber, você vai lá pegar o cajado e bater 3 vezes no chão, fala assim, tchum, tchum, tchum. Você vai chegar e vai falar para ele assim, eu sou Deus e não sei o que. Eu falei, você tá louco que eu vou falar uma coisa dessa? Mandou falar, faz. Então, gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Pessoas que cumprem missões, pessoas que fazem as coisas que Deus precisa, é nada mais, nada menos que um pau mandado. Então Chico Xavier era um pau mandado? Pau mandado. Fazia tudo que o Emmanuel mandava. Jesus era pau mandado? Fazia tudo que o próprio Pai mandava. Moisés era mandado? Fazia tudo que vinha na cabeça para falar, ele falava, fazia pau mandado. Então todas as missões demandam de ser de pau mandado, tem que ser pau mandado. Quem escuta a vozinha e faz o que a vozinha fala, está se preparando para executar um grande serviço espiritual. O segredo e o mando é escutar, fazer, escutar, fazer. Então, exemplo, estou fazendo atendimento, cirurgia. São coisas malucas que aparecem, viu? Então o espiritual pega e fala assim, estou lá fazendo a cirurgia, estou fazendo atendimento, o espiritual pega e fala assim, não, é aqui. Eu falo, não, o problema dela é no joelho, aqui. Aí eu vou e toco aonde ele está mandando, a pessoa fala, ai, que dor. Mas o que tem a ver a canela com o joelho? Para você nada, mas para o espiritual tem tudo a ver. Às vezes o espiritual chega e fala assim, mas você não está fazendo tal coisa? Tá. Mas não... Ah, sim. Manda falar coisas para as pessoas que as pessoas às vezes ela fala assim, mas eu acho que não. Passa uma semana, 2 semanas, fala assim, nossa, eu estava refletindo aquele negócio que você falou e olha, e eu entendi que era tal coisa.
Perfeito, moço. Pode não fazer noção nenhuma, coisa nenhuma, você pode passar vergonha na frente de todo mundo, e às vezes passa, viu? O espiritual faz passar vergonha, viu? Faz, professor, faz. Faz chegar gente lá e você perguntar assim, tá bem, tá melhor? A pessoa fala assim, não, eu piorei da última vez que eu vim aqui, eu tô pior do que eu tava antes. E todo mundo escutando. Aí todo mundo imagina o quê? Nossa, que ruim. Aí você obedece o que Deus fala assim, nossa, que interessante. E você voltou aqui por quê? E aí eu pergunto, né? Voltou aqui por quê? Se não deu certo, você voltou aqui por quê? Não, porque eu preciso tentar, né? A gente continuar. Aí o espiritual pega e fala assim, ótimo, você levou numa naturalidade. Perfeito. Agora coloca a mão na cabeça dela que eu vou fazer o demônio que está dentro dela se manifestar para todo mundo ver que era um demônio que estava ali. Aí, moço, eu boto a mão, o bicho já chega. Eu falei, nossa senhora, e agora? E agora você deixa o capeta aí para fazer uma encenação. Eles falam mesmo, para fazer encenação. Deixa aí o capeta fazendo tudo para fazer encenação, vai fazendo os atendimentos, daqui a pouco a gente volta e tira ele daí e resolve. Aí eu vou, faço daqui, faço de lá, de repente ele fala assim, agora você faz isso, tá, eu faço, resolve. Pau mandado. Então o espiritual vai testar vaidade, vai testar se você obedece e faz tudo o que manda, mas o segredo é faz o que manda. Se você não nega, se você... É tipo, mas professor, às vezes eu vejo o senhor chorar, falar assim, pô, tô com dificuldade de dinheiro. Claro que eu tô. O espiritual não tá falando assim, ó, abrir as portas do céu, vou entochar dinheiro no teu nariz. Não tá. O espiritual faz eu ficar sempre numa dificuldade. Então ele faz eu estar numa dificuldade e ser convidado para ir para fazer um atendimento lá longe. E eu vou falar não? Falo, tá bom, Deus. É isso que o senhor quer? Tá bom. Vamos lá. Mas tem isso e isso em Deus. Porque se fico viajando muito, de cada 10 mil quilômetros tem revisão, de cada não sei o que, tá certo, Deus? O espiritual fala assim, sim, ok, pode deixar. Pode deixar? Vou. E então o que ele faz? Ele faz a dificuldade para que eu tivesse uma desculpa para pegar e falar assim, ai, sabe o que é? Melhor não. Que eu pegasse o telefone e falasse assim, ô fulano, vocês querem que eu vá pra aí? Alô, hello? Vai pegar, vou usar o dedo, né? Alô, negócio é o seguinte, quanto vocês vão me dar de dinheiro pra ir? Eu não abri a boca pra falar o que eu precisava ou deixava de precisar. Nunca abri. Nem pra Lindsay, nem pra Birigui, seja o que Deus quiser. E vai que se vai ser do jeito que Deus quiser. E a coisa acontece e vai acontecer e vai funcionar. Chega no fim, dá tudo certo. É assim que funciona, é assim que funciona. O senhor não abriu a boca para saber quanto que vai gastar? Não. Isso não é um problema meu, é um problema deles. O meu problema é me concentrar, me preparar para os atendimentos. O problema deles é fazer ou não. Eles vão ter a opção de fazer ou não. Eles vão ter a opção de ajudar ou não ajudar. Eles vão ter a opção de eles vão ser testados. Então, que eu seja usado para testes. Que aconteça de forma natural. Porque tem que ser de forma natural. Forçou, lascou. Forçou, lascou. Forçou, lascou. É assim que a coisa funciona? Sempre é assim que a coisa funciona. Então, se vocês estão tendo chamado, estão escutando, sentindo no coração, vai e faz. Sem extrapolar. Exemplo. Ah, eu tenho uma vontade de abrir uma igreja. Vou alugar um lugar aqui 5 mil por mês porque Deus vai prover. Não, filho, não faz isso não. Você está sentindo o coração? Vai fazer? Ótimo. Pega uma barraquinha, que é o que eu ia fazer, abre no meio de uma praça e começa a atender o povo no meio da praça. Eu ia fazer. Só que eu chegava pro espiritual e falava assim, mas poxa, espiritual, não é muito bom fazer uma barraquinha. Porque no dia de ventania eu vou ficar preocupado se a barraquinha vai voar e vai me estragar os atendimentos. Se eu fizer numa praça uma barraquinha, como que eu vou montar uma maca na barraquinha? Não tem como ficar levando um monte de tralha e trazer um monte de tralha para casa. Eu moro num lugar que tem 5 andares de escadaria, 4 andares de escadaria. Como é que eu faço para subir tudo aquilo de escada? Não dá, é muito difícil. Me arruma pelo menos uma garagem. Deus foi e me arrumou uma garagem.
Então, as coisas, o planeta, tudo dá suas voltas e vai se encaixando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E a coisa vai que vai daqui, vai de lá e a coisa vai andando. Certo? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Pegar esse sabadão para ser um sabadão de ensinamentos. Se você está tendo chamado da espiritualidade, está fazendo trabalhos da espiritualidade, faz o que vem na cabeça. Pega um raminho, vai, pega um raminho. Pega um pouco de água, pega um pouco de água. Põe um gotinha de chá dentro da água, põe a gotinha de chá dentro da água. Ah, faz o que manda fazer, faz. Não discute não, vai, faz. No fim você vai descobrir o porquê, no fim você vai descobrir a causa, no fim vai dar tudo certo. É assim que funciona? É assim que funciona. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Um ótimo sabadão de feriado para vocês. Namastê.